O dia do nosso casamento foi um dia muito especial, né? Porque nós, não só nós, mas toda a nossa família esperava por esse momento, né? Nós namoramos 7 anos e a gente, né, cuidou, não só nós, mas as pessoas que nos deram a oportunidade, né, de ter esse momento, cuidaram de tudo com muito carinho, né? E tanto que eu fiquei pronta super cedo. Eu ficava com o carro dando volta, né? Com medo de eu fugir. Mentira. Eu fiquei com o carro dando volta e vi o Rafael lá na porta da igreja. A gente casou às 18 horas, 5h30. Eu já estava pronta, assim, com o carro esperando só dar o horário para finalmente dizer o sim. A revelação cristã conhece 2 modos específicos de realizar a vocação da pessoa humana na sua totalidade ao amor: o matrimônio e a virgindade. Quer um, quer o outro, na sua respectiva forma própria, são uma concretização da verdade mais profunda do homem, do seu ser, imagem de Deus. Um dia 1º de dezembro de 2007, com certeza foi a concretização de um sonho nosso. Comigo não teve essa história de só a mulher ter o sonho de casar. Eu também tinha o sonho de casar. A gente até brinca que a Flávia realmente eu escolhi, Deus me deu. Então eu realizei realmente um sonho de adolescência, de casar com uma pessoa escolhida, com a pessoa amada. Estar casado há 41 anos é uma dádiva. Quando nós falamos que temos 40 anos de casado, 41 anos agora completamos hoje, as pessoas falam: nossa, como é que pode? Você é maluco, né? Viver 41 anos com a mesma mulher. Mas aí eu falo para eles, com a mesma mulher, não tínhamos nada, crescemos juntos na família, crescemos com a família, espiritualmente, e fomos construindo, né, as coisas dentro da simplicidade, nunca esquecendo isso, a simplicidade e a fé que a gente tem. Uma coisa que a gente sempre comenta e que até me emociona, que depois que nós demos o sim, que nós trocamos as alianças e que aí o padre pediu que nós virássemos a igreja lotada, sabe? E aquelas pessoas celebrando com a gente, né, a nossa felicidade. E foi um dia muito especial. Foi um dia, assim, em que no final de tudo, que estávamos só eu e Rafael, a primeira coisa que nós fizemos foi uma oração em agradecimento a Deus por aquele momento e que nós pudéssemos de fato, viver a nossa vida da maneira que Ele quisesse. E assim nós estamos até hoje, graças a Ele. Graças a Deus e à Virgem Maria. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Chamando-o à existência por amor, chamou-o ao mesmo tempo ao amor. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Criando-a à sua imagem e conservando-a continuamente no ser, Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e, assim, a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. O amor é, portanto, a fundamental e originária vocação do ser humano. É um elo que não tem emenda. O matrimônio ele vem para selar essa união, firmar diante de Deus o que a gente escolheu e ter a benção dele. A vocação matrimonial é um grande dom, uma grande graça. Supõe que tanto homem como mulher tenham vocação à vida familiar, supõe uma entrega da vida justamente para poder viver a vocação matrimonial, sinal de Cristo que ama a sua igreja e que por isso mesmo toda a fidelidade, todo o trabalho de formação de uma família cristã na sociedade e que tem uma belíssima missão e importantíssima, né? Levando e fazendo crescer cada vez mais esse grande dom do Senhor, né, da família cristã. A vocação matrimonial entendida como um dom de Deus, como um chamado de Deus, é justamente essa realidade de chamar pessoas a que se disponham a doar-se mutuamente de tal maneira que se
que estejam abertas, que estejam compromissadas a se consagrar uma à outra. E como o amor gera sempre um outro, como o amor não retém para si, o amor se expande, aqui está a grande beleza da vocação matrimonial, que é a sua coparticipação no ato criador de Deus. A sensação de ver seu filho nascer é indescritível. Eu tive algumas sensações indescritíveis na minha vida, mas nenhuma chega aos pés de realmente ver a Manuela nascer. E aí foi uma experiência, a primeira experiência, e depois ver a Maria nascer, já de um outro jeito também, já depois de uma outra situação difícil que a gente viveu. Então, com a Manuela foi a primeira experiência e aí depois a Maria com a esperança de uma vida nova também foi indescritível. Não tem como mensurar, é coração realmente batendo fora do peito. A única bênção que Deus deu ao homem e que não foi abolida nem pelo pecado original, nem pelo castigo do pecado original, mas que se manteve, que permaneceu. Então, é essa vocação que o homem e a mulher, que são chamados, têm de poder participar do ato criador de Deus, de fazer que que uma outra pessoa exista, venha ao mundo e também receba a sua vocação e no mundo cumpra a sua missão, a missão que Deus lhe confia. Queridos por Deus com a própria criação, o matrimônio e a família estão interiormente ordenados a complementarem-se em Cristo e têm necessidade de sua graça para serem curados das feridas dos pecados e conduzidas a seu princípio, isto é, ao conhecimento pleno e à realização integral do desígnio de Deus. É assim que eu vejo o matrimônio, essa realidade de se dar inteiramente para o outro, e aqui para o outro, no caso o homem para a esposa e seus filhos, e vice-versa, a esposa para o seu esposo e para os seus filhos. No momento histórico em que a família é alvo de numerosas forças que a procuram destruir e de qualquer modo deformar, a Igreja, sabedora de que o bem da sociedade em si mesma está profundamente ligado ao bem da família, sente de modo mais vivo e veemente a sua missão de proclamar a todos o desígnio de Deus sobre o matrimônio e sobre a família, para lhes assegurar a plena vitalidade e promoção humana e cristã, contribuindo assim para a renovação da sociedade e do próprio povo de Deus. O mundo de hoje, com todas as dificuldades que nós temos em relação à família, tantos ataques que a família recebe e tantas dificuldades que a família tem, eu creio que a Igreja continua sempre pontuando e mostrando que a vocação à vida matrimonial é uma vocação importante, digna e que é necessária na caminhada da Igreja, né? E que faz a diferença muito grande na sociedade, porque no mundo que deprecia a família, não leva mais em consideração a vida matrimonial, mais ainda a vocação matrimonial como vocação, como chama da Igreja, tem a sua importância. Se poder ter famílias que servem o Senhor, né? E de poder realmente ver a dedicação do pai, da mãe, do marido, da esposa, assim, sinais de ver que o Senhor que os une a todos, faz com que sejam unidos em Jesus Cristo e fazem a diferença com uma presença de fermento no meio da massa, no meio dessa nossa sociedade que necessita desses sinais. Se nós tivemos, por exemplo, a São Bento, que vivia a alegria da fé e a audácia do monaquismo diante dos bárbaros, e toda a Europa e a civilização foi cristianizada com o Império Romano tão decadente e tão decrépito, por que nós não podemos, diante de tantos valores deturpados, problemáticos, por que não vivemos com alegria, sendo realmente um farol de esperança? Nós católicos precisamos viver a fé e vivenciarmos a luta pela santidade através da radicalidade evangélica como voz da consciência para o mundo. E o que é muito difícil realmente. O mundo de hoje oferece muitas coisas para nós e às vezes nós não sabemos aproveitar essas boas coisas que o mundo nos dá. E utilizamos as coisas para as coisas más, tipo informática, tipo telefone, tipo WhatsApp, né? Hoje, infelizmente, o que se vê aí
é muitos casamentos terminarem por um telefonema, por uma mensagem do WhatsApp. A gente percebe que nos dias de hoje, com essa grande necessidade das famílias quererem cada vez mais, sempre o melhor, sempre suprindo as faltas físicas que elas deixam, né, por conta do trabalho, acabam suprindo em muitos bens materiais, acabam permitindo muitas coisas que não ajudam na educação da criança, né? E educar é uma tarefa nossa. Nós escolhemos ter filhos, nós escolhemos ser pais e mães, e a educação parte de nós. E essa educação requer realmente que a criança tenha muito respeito por nós. Não devemos nos assustar com o que observamos ou com o que estamos nos deparando. A igreja já passou na sua fé, a igreja já passou na sua história por muitos desafios, talvez piores. E sempre Deus não deixou de sustentar e de levantar grandes homens e mulheres, leigos religiosos, papas, bispos, como santidade, ao mesmo tempo com parresia, com audácia apostólica, de mostrar à sociedade que, ainda que tudo esteja desmoronando, nunca as portas do inferno prevalecerão sobre a nossa fé, e nós sempre teremos a possibilidade, para aqueles que queiram, com liberdade, não com proselitismo, de estarem no regaço de Deus e ao mesmo tempo de se encontrarem com a verdade, né? Já que vivemos um relativismo moral tão grande, quando se encontram com Cristo, descobrem a verdade de sua vida, e a verdade de sua vida os liberta. E é por isso que nós precisamos viver com sentido de humor, ao mesmo tempo com audácia apostólica e com grande confiança de que nunca as portas do inferno prevalecerão. Nós desejamos de verdade ser santos dentro da nossa vocação. Vivemos num mundo repleto de dificuldades e desafios. E é exatamente neste ambiente que Deus chama um homem e uma mulher para formarem uma família e ser sinal dele entre os homens. Não podemos viver nesse mundo que está aí, num mundo virtual. Faça um contrato, vamos juntar, se der certo ficamos, se não der a gente separa. E vai assim. Você vê tantos casais, ou tantas pessoas, né? Que, estou no terceiro, estou no quarto, no quinto casamento. Isso não é casamento. Isso é um contrato, é uma vivência que não leva a nada. Porque você vê uma garota nova, às vezes, aí tem 3 filhos, um de cada pai. E como que se cria esses filhos? O que você vai passar para os seus filhos depois? Então pense. E aquele negócio que eu escuto muito assim, vou casar. Se não casar, a gente se separa. Eu acho que não é por aí. Acho que não é mesmo. Eu acho que tem amor, tem que ter carinho, tem que ter respeito, tem que ter Cristo na relação, a igreja. É um desafio enorme ser pai hoje. Ser pai de verdade, né? Colocar no mundo, bastante gente coloca. Hoje é até o contrário, né? Quer fazer, mas não quer colocar no mundo, não quer que saia. Então, por isso a gente tem tanto assassinatos de bebês, abortos aí. Mas ser pai é muito difícil, educar é muito difícil, criar é muito difícil. As coisas hoje estão muito fáceis para os jovens, de acesso muito fácil, então a gente tem que controlar bastante isso para poder ser o pai e a mãe que Deus quer que a gente seja. Todos os membros da família, cada um segundo o dom que lhe é peculiar, possuem a graça e a responsabilidade de construir dia após dia a comunhão de pessoas, fazendo da família uma escola de humanismo mais completo e mais rico. É o que vemos surgir com o cuidado e o amor para com os mais pequenos, os doentes e os anciãos, com o serviço recíproco de todos os dias, com a coparticipação nos bens, nas alegrias e nos sofrimentos. Antigamente eu tinha uma outra rotina, né, na minha vida, eu trabalhava fora, eu não me dedicava 100% às meninas, né, eu só tinha a Manuela, e quando eu engravidei, demorei mais ou menos uns 6 anos para tomar a decisão de ter outro filho, eu resolvi viver a minha maternidade, viver
para a minha casa, para a minha família 100%. Então, é uma experiência muito diferente da realidade que eu vivia, né? É tão cansativo quanto, mas é muito prazeroso, porque hoje eu vivo 2 momentos muito importantes na vida das meninas. A Manuela com a alfabetização, com esse momento que é necessária a presença física de mãe, né, para construir essa personalidade, para construir, ela entender que é importante ela ter a personalidade dela dentro de tudo aquilo que a gente ensina, e a Maria poder viver toda essa descoberta dela que eu não consegui viver com a Manu. Então, tem dias que é muito cansativo, mas é muito prazeroso. Eu não me vejo de outra forma hoje. O homem, como historicamente maior provedor sempre das famílias, como chefe de família, não é só porque tem que trabalhar, é porque tem que realmente desempenhar o papel que Deus designou pra gente enquanto homem. O fardo maior, o peso maior tem que ser com o homem realmente. A mulher tem que ser o nosso sustentáculo. A comunhão entre Deus e os homens encontra o seu definitivo cumprimento em Jesus Cristo, o esposo que ama e se doa como Salvador da humanidade, unindo-a a si com o seu corpo. Ele revela a verdade originária do matrimônio, a verdade do princípio, e libertando o homem da dureza do seu coração, torna-o capaz de realizar inteiramente. Esta revelação chega à sua definitiva plenitude no dom do amor que o Verbo de Deus faz à humanidade, assumindo a natureza humana e no sacrifício que Cristo faz de si mesmo, sobre a cruz, pela sua esposa, a Igreja. Neste sacrifício, descobre-se inteiramente aquele desígnio que Deus imprimiu na humanidade do homem e da mulher. Desde a sua criação, o matrimônio dos batizados torna-se assim o símbolo real da nova e eterna aliança, decretada no sangue de Cristo. O Espírito que o Senhor infunde doa um coração novo e torna o homem e a mulher capazes de se amarem como Cristo nos amou. O amor conjugal atinge aquela plenitude para o qual está interiormente ordenado, a caridade conjugal, que é o modo próprio e específico com que os esposos participam e são chamados a viver nessa caridade de Cristo que se doa sobre a cruz. Cada um tem o seu gosto, tem a sua personalidade. Então, quando eu sinto que o Tiãozinho tá meio tenso, aí, opa, tudo bem? Tudo bem. Aí eu deixo ele, tá? E vou fazendo minhas coisas. Mas tem uma coisa, eu gosto muito de paparicar, né? Ele toma café. Aí quando vai no almoço, aí tem o almoço. Mas antes do almoço eu dou um cafezinho para ele com alguma coisa, um biscoitinho, né? Ou alguma coisa, um agrado. Eu digo para ela, Rafael, que eu estou na fase de engorda. Ela quer que, principalmente nessa época de pandemia agora, né? Ela quer que eu saia rolando. A maior dificuldade é estabelecer uma rotina e conseguir cumprir ela, né? Principalmente porque tem dias que as coisas fluem da melhor maneira possível, mas quando se tratam de muitas pessoas, né? São 3 vidas que estão aqui o tempo todo, eu, Manuela e Maria. Não são todos os dias que nós estamos do mesmo jeito. Então tem dias que as meninas estão muito agitadas, tem dias que eu estou mais cansada. Que dificuldades todo mundo tem, opiniões diferentes, né? Mas eu não procuro aborrecê-lo quando tá. Se a gente vai, às vezes, discordar ou vai, tipo assim, digamos, briga, que não é briga, mas eu sinto que não tá bem, eu fico quieta. Depois, quando estiver bem, aí nós vamos conversar. Isso, né? Você se lembra disso? Lembra? E fica tudo bem. Eu acho que quando um não tá bem, o outro não tem que levar. Sabe por quê? Se você vai nas alturas, ele vai falar o que quer e você não quer escutar. E você acaba dizendo coisa que não quer falar. Aí não adianta as palavras ao vento, ele não volta atrás. Você tem que ter muita paciência. Se teve alguma coisa que aborreceu você,
você não tem que engolir ou ficar com aquele guardado no coração. Tem que chegar e falar. Se você falar, tudo esclarece e tudo sabendo conversar e na hora certa. A maior dificuldade de manter a vida de casado, eu acho que é conseguir conciliar todas as atividades juntas e com o mesmo pensamento. Caminhar junto, no mesmo propósito, ter sempre, lógico, contato, intimidade com as coisas que a gente escolheu enquanto casal cristão, enquanto casado, enquanto pais de família. Então, esse eu acho que não é tão difícil. É difícil, lógico, mas em conjunto, em comunhão, eu acho que é mais fácil caminhar. Eu sou mais organizadinho. Eu não gosto das coisas fora do lugar. Quando eu vejo as coisas fora do lugar, por exemplo, ela gosta de cozinhar. Cozinha muito bem, faz umas comidas gostosas. Mas quando a comida é mais complicada, trabalhosa, aí parece que às vezes passou um terremoto na cozinha. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Aí eu começo a lavar, arrumar e que às vezes não dá para você ficar fazendo e lavando. Conforme dá, né? Aí vem ele, né? Ai, terremoto. Mas ela tem as manias dela muito boas, né? De quando vai dormir, eu tenho que estar de barriga para cima, ela vem dormir no meu ombro, senão ela não consegue dormir. Assim, senão ela... É uma mania que você, né? Então eu já sou assim, eu deito, aí deito aqui no peito, né? Aí fica assim, questão de 10 minutos. Aí eu sinto que o sono vem, tchau. Vira, vou dormir. Já criou. Mas enquanto não tiver o ombrinho ali, ela não dá. Quando ele não deixa deitar no peito, tem perigo. É possível compreender o matrimônio como um consórcio, em que ambos os cônjuges se doam, se entregam um pelo outro, de modo a formar uma comunidade de vida e amor, almejando sempre o mesmo fim, a santidade. A gente se conheceu através de alguns amigos que a gente tinha em comum. Na época, eu tinha 20 anos, a Flávia recém feito 15 anos, então a gente se aproximou através desses amigos e comigo foi de imediato ali a empatia, o amor já aflorou. Os dois, na época, solteiros, então Deus sabe que no meu coração, desde o começo, até mesmo antes da gente começar a namorar, eu já sabia que era ela. E durante o período do namoro, a gente tinha a oportunidade de todos os meses, desde o dia que a gente teve o nosso primeiro encontro, até um dia antes do nosso casamento, nós tínhamos um costume de escrever cartas um para o outro, todos os meses. E isso foi muito importante para que a gente pudesse nos preparar para a nossa vida matrimonial, porque ali a gente tinha a oportunidade não só de dizer tudo aquilo que a gente sentia, mas tudo aquilo que poderia mudar e poderia melhorar para que quando nós tivéssemos a nossa vida conjugal, já tivéssemos nos preparado para saber lidar com as diferenças e com as adversidades e dificuldades. E isso aí foram 7 anos, 5 anos de namoro e 2 anos de noivado, até que 1º de dezembro de 2007 a gente oficializou perante Deus e a sociedade o nosso sim. Conhecemos no trabalho, nós trabalhávamos em um banco, né? E ela era secretária lá do chefe e eu era um office boy na época, né? E fomos assim conhecendo, começou. Depois de office boy eu cheguei a gerente, fiquei 10 anos nessa entidade. A Zezé ficou 19 anos, né? 19 anos também. E conhecemos lá, namoramos e casamos, ficamos 2 anos namorados, né? Casamos nessa entidade lá. Depois eu saí, consequentemente ela ficou mais 9 anos lá. E depois disso, o que aconteceu? Nós somos tão ligados um ao outro, né? Que depois desta empresa que nós trabalhamos umas 3 ou 4 empresas também, onde
juntos. Sempre trabalhava juntos. Nós somos sempre muito ligados, né? Ligados à família, isso é muito importante. Pra gente não precisa de muita coisa pra gente ser feliz, pra gente ter alegria. Pra gente só elas terem saúde, a gente ter o nosso trabalho, a gente ter as nossas coisas que Deus permite que a gente tenha, já é o suficiente, já é motivo suficiente pra gente ser alegre. Quando eu digo 41 anos, eu fico olhando assim, nossa, o tempo passa, né? Mas para mim não mudou. O amor, ele se transforma, né? Quando você começa a namorar, é um amor diferente, né? Ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo a chama do gostar. Mas isso depende da gente. Para mim não é sacrifício nenhum em agradar ele, como eu também sei que ele me agrada e faz tudo, assim, possível e impossível, como eu também faço. Mas eu tenho prazer de fazer uma comida que ele gosta, eu tenho prazer de um doce, sabe? Ah, eu vi aquilo ali, vou comprar para o Tião. Eu compro. E sempre fazendo surpresa, né? Eu nunca chego dando, toma para você. Não, eu faço surpresa. Ou eu ponho na cama, ou ponho um bilhetinho no bolso, ou eu escrevo uma cartinha, né? Ou então chega aqui a encomenda para ele. Então, eu acho que é o sentimento mais puro que tem. Rafael, vale a pena casar? Vale, muito a pena. Vale a pena casar, vale a pena porque um complementa o outro. Somos uma tríplice, eu, Flávia e Nosso Senhor. Ele, com certeza, é o nosso pilar e nosso sustento para que a gente possa se manter firme na vocação familiar que Ele designou a nós. Não se faça um casamento por contrato, faça por amor. E essa pessoa que você está prometendo a Deus a fidelidade, o amor eterno, até que a morte os separe, é isso aí que você tem, meu amigo, minha amiga, você tem que conservar isso. Isso é muito importante. A família é a base da sociedade. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém.